Olá, bom dia. Dando prosseguimento aos estudos do livro Estude Viva, eu hoje vou ler uma passagem do Evangelho sobre a qual o capítulo 8 do livro Estude Viva vai versar, e também a questão 922 do livro dos Espíritos. Eu tenho feito assim, como nós temos uma playlist do Evangelho, quando eu faço os vídeos do Estude Viva, eu estou fazendo um vídeo à parte do mesmo tema tratado. E aí a gente faz o link entre um e outro para a pessoa que quiser ler um e fazer a remissão para o outro, tá bom? Então, no capítulo 8 do Estude Viva, eles falam sobre o capítulo 10, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está dentro do não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, eu vou ler não só o 13, eu vou ler o 11 e o 12, que são as passagens evangélicas, né, do Novo Testamento. 11. Não julgueis para não seres julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. 12. Então os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, tendo ouvido falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. E agora sim, o ponto, sobre o qual o verso Estude Viva, que é o 13, que é a orientação de Kardec sobre isso. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Com este ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo. E nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar nos outros aquilo que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa, cujos atos nós estamos criticando. Este último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se até mesmo um dever, se disso deve resultar um bem, e sem esse procedimento o mal nunca seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, portanto, tomar este princípio num sentido amplo e ilimitado. Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata
e o Espírito vivifica. Não é possível que Jesus tenha proibido de se censurar o mal. O mal aqui com L, não é a pessoa má, mas o mal, tá? Contrário do bem. Em todas as oportunidades, ele combateu o mal energicamente. Quis nos ensinar que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Se nos sentirmos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter essa autoridade e, ainda mais, usamos de forma injusta, caso façamos o direito de condenação. Além disso, a consciência íntima recusa todo respeito e toda obediência voluntária àquele que, estando investido de qualquer poder, não respeite as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há maior autoridade legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo que dá do bem. Isto é o que ressalta de forma bem clara as palavras de Jesus. Ah, meu Deus, me perdoa, mas nesse momento aqui eu já pensei logo no judiciário brasileiro. Não vou julgar não, né? Pois é. Vamos voltar aqui para o ponto. Nos tempos de hoje, dificilmente isso pode acontecer, né? Todo mundo acha hoje nas redes sociais que pode julgar, emitir seus pareceres maledicentes, falar mal dos outros, jogar suas pedras, né? E se você reclama, é a minha opinião, como se a opinião dela fosse a verdade absoluta e as pessoas tivessem obrigação de ouvir, né? Opinião dos outros é a opinião de cada um, leve a sua, né? Então é muito chato esse negócio das pessoas terem a sua verdade e quererem enfiar a goela abaixo dos outros, né? Aquilo que ela acha sobre a pessoa. Então a gente vê principalmente as pessoas famosas sofrendo muito isso, né? Eu, como fã de Big Brother, eu vi coisas absurdas de pessoas querendo que um casal se mantenha junto, mesmo que eles estejam se estapeando, porque eles adoram ver o casal junto, entendeu? Mesmo que não exista amor nenhum, que não exista nada, elas querem ver o casal junto, entendeu? E querem dominar a vida das pessoas. Eu vi muito isso, gente. É uma coisa assim doentia, doentia. E as redes sociais estão cada vez mais abrindo espaço para esse tipo de coisa. É só dar uma olhada aí, quem não acredita, vai nos comentários no Instagram das celebridades, vocês vão ver, né? Não à toa, os canais de fofoca, né? No YouTube, na televisão, nos jornais, as colunas de fofoca bombam, né? Dão muito ibope. Aliás, tudo que é polêmico, tudo que é negativo tem bombado nas visualizações, né? Enquanto uma boa música tem 5 visualizações, aquela música mais péssima qualidade que você puder imaginar está com 1 milhão de visualizações. Enquanto um bom cantor está lá também com 10 visualizações, aquelas taquara rachada, aquelas vozes horrorosas estão aí ganhando espaço. Então tá tudo invertido. Voltando aqui, porque eu não tô legal, eu vou ficar olhando tudo pro não julgueis para não ser julgados. Isso aqui tem uma coisa que ele fala muito legal aqui, da mulher adúltera. Padre Fábio de Mello, ele diz aqui, Jesus fez muita questão de colocar individualidades aqui, né? Um comportamento coletivo, ou seja, quando vamos linchar, né? O linchamento geralmente é um comportamento coletivo. Aí como que você faz isso? Individualiza. Você tira aquela pessoa do coletivo e bota ela no indivíduo. Foi exatamente isso que Jesus fez aqui. No momento em que ele diz, aquele que estiver sem pecado, ele jogou cada um com a sua consciência própria. Saiu do espírito coletivo
e botou cada um consigo mesmo. E aí falta a coragem. Aquilo que o indivíduo faz coletivamente, dificilmente ele repete sozinho, né? A coragem que ele tem de fazer um linchamento, de saquear um caminhão, coisas sozinho, ele já pensaria duas vezes, né? Então essa psicologia de Jesus aqui foi muito interessante. E mais interessante ainda, né, que o padre Fábio de Mello tenha chamado a atenção sobre ela. O Rossandro também, o Rossandro fica, o que foi que ele escreveu, né? O que será que Jesus escrevia no chão? Já ouvi teses de que era o nome dos mais velhos, justamente porque eram os sacerdotes do templo, os fariseus, né? Então, que ele estava escrevendo o nome de todos que ele sabia os podres ali, e as pessoas começaram a se intimidar. Eu acho difícil que tenha sido isso, porque o próprio Jesus jamais julgou ninguém. Ele julgava o mal, mas não as pessoas. As pessoas ele tratava, não peques mais, né? Seus pecados estão perdoados, siga, né? Meu exemplo, pegue a sua cruz e siga-me. Eu não me lembro de Jesus assim pegar uma pessoa em específico e ir contra ela, nem os seus algozes, nem Pilatos, nem Herodes, ele enfrentou dessa forma, sem contemporizar com o mal, né? Se foi preciso expulsar vendilhões do templo, por quê? Para dar ao sagrado o seu verdadeiro valor, né? Aquilo que é sagrado não pode ser objeto nem de mercadoria, nem dos sacrifícios, né? Aquela expulsão dos vendilhões ali, ela representa esses dois aspectos. Primeiro, é não mercadejar com o que é sagrado. E o segundo é que Deus, o Pai, que ele veio trazer, que é todo amor, toda bondade, toda justiça, toda perfeição, não poderia aceitar nenhuma oferenda de sangue, de animais, das suas criaturas, muito menos seu próprio filho. Para quem defende aí que é o sangue de Jesus, isso é uma oferenda. Jesus foi o ebó, gente? Espera aí, vamos, ó, cai na real, né? Ah, o sangue de Jesus foi derramado para nos salvar. Isso é uma oferenda? É isso mesmo? Jesus é o cordeiro que foi sacrificado para Deus? Então vocês não entenderam nada do que Jesus falou, né? Porque esse Deus que Jesus se refere o tempo todo como Pai, ele quer da gente o quê? Perdão, amor, virar outra face, perdoar 70 vezes 7, né? E essa aqui, não julgueis para não serem julgados. Está aqui a lei, está muito clara. Então, seria uma coisa extremamente paradoxal esse Deus, Pai, amor, bondade, justiça, perfeição, exigir que se mate suas criaturas, se ele mesmo mandou 2000 anos antes 10 leis. Numa delas estava lá, não matarás. E, muito especificamente, é colocado na passagem, os fariseus sabiam a que estavam se referindo, porque eles dizem, a lei de Moisés manda apedrejar. A lei de Moisés é a lei de Moisés, a lei de Deus é outra. A lei de Moisés era uma lei dos homens. Os 10 mandamentos eram uma lei de Deus. Essa distinção também é fundamental. E as pessoas fazem a confusão e saem dizendo tudo que Moisés fez era lei de Deus. Não. Era necessário que Moisés disciplinasse 40 mil pessoas num deserto. Gente, para você conseguir disciplinar uma turma de 40 crianças dentro de uma sala de aula, já é difícil. Imagina 40 mil pessoas, adultos, velhos, crianças, homens, mulheres. Dá licença, né? Então vamos entender as coisas como devem ser entendidas, gente. A lei de Deus está nos 10 mandamentos. Está cunhada lá. E lá está, não matarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não cometerás adultério. Estão lá, essas leis estão lá, certo? E aqui é interessante, cadê o adúltero? Ninguém adultera sozinho. Por que o homem que estava adulterando com a mulher não estava aqui? Para ser apedrejado, né? Então, tudo isso
mostra claramente a primeira revelação de Moisés, mantinha ainda as pessoas, a primeira revelação de Moisés eram os 10 mandamentos, mas as leis mosaicas, elas mantinham as pessoas ainda no olho por olho e dente por dente. Jesus vem, levanta o véu sobre essa distinção. A lei de Moisés é uma, a lei de Deus é outra. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Ele deixa essa distinção muito clara. E depois, quase 2000 anos depois, vem o Espiritismo mostrar por que isso. Por que o amor? Por que o amor deve ser praticado? Né? Porque o amor liberta, o amor leva você para junto do Pai, para a luz. Ok? Então, gente, esse é o estudo nosso do Evangelho. E vou preparar o... falta ainda, né? Falta, desculpem. Eu vou abrir aqui e vou, enquanto isso, procurar o... Como é o nome dele? Livro dos Espíritos. E a questão é 922, para descobrir de que se trata, que eles vão falar aqui na questão 922. Estou abrindo, falha nossa, já deveria ter aberto isso mais tempo, mas eu me empolguei com esse tema do não julgueis para não serem julgados e acabei fazendo caquinha. Vamos lá, tô chegando, 891, 904, 14, 17, vai chegando, 19, das penas, tá aqui, 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Aí a falange responde: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Vejam bem, então, que a felicidade de uma coletividade, ela está nisso. Todos têm que ter a posse daquilo que é necessário na vida material. E em relação à vida moral, todos devem ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso é o básico que está faltando a nós. Gente, eu vou até dar uma printada nisso aqui, que eu vou postar para as pessoas meditarem sobre essa questão aqui, tá? Deixa aqui printadinho. Então, gente, tá faltando a gente o quê? Fé no futuro, a consciência tranquila de cada um, né? E principalmente para a vida material ser uma vida feliz coletivamente, a posse do necessário. Em momento nenhum aqui a Falange Espírita da Verdade está dizendo que é luxo e riqueza, a posse do necessário para viver. Você tendo isso, a felicidade reinaria para todo mundo, certo? Agora, não é o que a gente tem, né? O que a gente tem é pessoas com muito, outras sem nada, e aqueles que têm muito e os que estão no meio achando que aqueles ali devem continuar sem nada, que quem tem direito à divisão são esses, não aqueles, né? São os verdadeiros passageiros que entram no trem, né? Tá tudo vazio lá, eles sentam numa poltrona, aí quando vem alguém sentado do lado dele, ele já se acha o dono da poltrona, já fica incomodado. Aí a pessoa se senta. Quando vem um terceiro para entrar, aí os dois que já estão sentados se sentem incomodados daquele terceiro. Então, na verdade, é isso que acontece, né? Os que têm e que sobram, os que têm a mais do que é necessário, não querem convidar os que não têm nada para a sua festa, né? E sobre isso, a gente pode remeter ao vídeo do Bem-aventurados os aflitos, que já está também aí no YouTube e no canal do Pirilampo no Facebook. Foi o estudo de ontem, inclusive, e o vídeo de hoje de Emmanuel, que é o Afligiste, né? Quem é o real aflito? Então, essa questão do Livro dos Espíritos, nós vamos também analisá-la agora
no próximo vídeo do Estude Viva, tá bom? Vou deixar o card por aí, por algum lugar você vai ver um card apontando para este vídeo complementar. Fiquem com Deus. Bom dia.